tranquilinho? Professor Maidson aqui de novo, né? Sou professor de Química. Estamos aí para mais uma videoaula do SPE Revisa. E nessa videoaula do SPE Revisa, nós vamos fazer a revisão de alguns conteúdos resolvendo exercícios, tá? Então, assim, é importante que você pegue lá agora comigo seu livro de atividades e nós vamos falar lá sobre os hidrocarbonetos e seus derivados, tá, galera? Então, lá na unidade 18, beleza? Livro de atividades, volume 9, referente aos assuntos, vamos considerar assim, da unidade 18. Tranquilo? Vamos lá, então? Bom, primeiro exercício aqui, né? É um exercício que vai falar sobre hidrocarbonetos, né? Sobre algumas regras lá da química orgânica. Vamos fazer leitura lá comigo. Com o rápido desenvolvimento da química orgânica e, consequentemente, com o aumento da quantidade de compostos descobertos, houve uma necessidade da formulação de regras internacionais de nomenclaturas, estabelecida pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, sigla de inglês. Tá? Com relação à nomenclatura oficial, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Tranquilo, galera? Bom, somente lembrando aqui, nós estamos iniciando falando sobre nomenclatura e precisamos relembrar algumas informações, né? Os hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos formados somente por átomos de carbono e hidrogênio. E claro, além dos hidrocarbonetos, nós temos os derivados, né? Os compostos derivados de hidrocarbonetos. Beleza? Então é importante nós relembrarmos essa informação, é que nós vamos falar durante esta aula. Tranquilo? Vamos lá então? Na letra A diz assim: a nomenclatura da UPAC leva em consideração o número de átomos de carbono que compõem a cadeia principal, leva em consideração o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono e o grupo funcional a qual pertence o composto orgânico. Isso é verdadeiro? Será que lá aquelas regras de nomenclaturas desenvolvidas pela União Internacional da Química Pura e Aplicada levam em consideração o número de átomos de carbono? Sim. Vamos lembrar algumas informações. Por exemplo, quando eu falo lá, tem 5 átomos de carbono, qual que é o prefixo? Vamos lembrar, nós temos, por exemplo, a nomenclatura de hidrocarbonetos dividida em prefixo, intermediário e sufixo. Exemplo, qual que é o prefixo? O prefixo varia de acordo com o número de átomos de carbono, né? Por exemplo, um carbono, met, 2 carbonos, et. Então, nós temos uma sequência de prefixos, né? Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Esses são os 10, né? Então, nós levamos em consideração o número de carbonos? Sim. O tipo de ligação existente entre esses átomos de carbono? Galera, vamos lembrar lá, se a ligação for ligação simples, an. Se a ligação for ligação dupla, en. Se a ligação for ligação tripla, in. Se tiver 2 ligações duplas, dien. Então, leva em consideração? Sim, leva em consideração. Leva em consideração o grupo funcional a qual esse composto orgânico pertence? Exemplo, se for um hidrocarboneto, o sufixo é o. Se for um álcool, o sufixo é ol. Se for um aldeído, o sufixo é al. Tranquilo? Se for uma acetona, o sufixo é ona. Então, assim, galera, dependendo do tipo de composto orgânico, dependendo do grupo orgânico, né, que nós vamos trabalhar, leva em consideração na nomenclatura? Sim, leva em consideração. Então, está verdadeira a primeira. A segunda. O nome de um composto de cadeia aberta normal pode ser obtida pela união de fragmentos, cada um deles indicando uma característica presente no próprio composto. Prefixo, átomos de carbono na cadeia principal, certo? Intermediário, tipo de ligação entre os átomos de carbono, tá certo? Sufixo, função a qual pertence o composto orgânico? Exatamente, foi o que nós comentamos na questão anterior. Está também verdadeira. Beleza, gente? Agora, a próxima. Cada composto deve apresentar um único nome que o distinga dos demais.
Sim, cada composto tem um nome específico, baseado em todas essas regras que nós acabamos de comentar. Beleza, gente? Vamos lá então para o próximo. Com a fórmula estrutural de um composto, é possível obter seu nome? Porém, o contrário não é válido, ou seja, com o nome não é possível escrever a fórmula estrutural. Galera, é possível sim, baseado na fórmula estrutural, escrever o nome. E baseado no nome, montar a fórmula estrutural. Então, essa afirmativa está errada. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício? Esse próximo exercício agora é o exercício 2. E no exercício 2, ele diz assim: os hidrocarbonetos constituem uma classe muito numerosa de compostos. São classificados de acordo com sua cadeia carbônica e divididos conforme sua estrutura e o tipo de ligação entre seus átomos de carbono. Associe corretamente as colunas referentes aos hidrocarbonetos e suas definições. Galera, neste primeiro momento, nessa primeira coluna aqui, nós podemos perceber o quê? Nós podemos perceber que nós temos ali os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos, aromáticos. Temos aqui algumas nomenclaturas, né? Vamos dizer assim, algumas subdivisões dentro dos hidrocarbonetos, subgrupos, vamos considerar assim. Tranquilo? Agora vamos lá. Alcanos. Galera, alcanos, hidrocarbonetos acíclicos saturados, somente ligações simples. Aí lembra que eu falei lá, se tem somente ligações simples, alcanos, tranquilo? Agora, alcenos. Opa, alcenos apresenta uma ligação dupla. Hidrocarbonetos acíclicos, né? O que é acíclico? Acíclico é aberto, insaturados por uma dupla ligação. Beleza, gente? Tranquilinho, né? Vamos lá para o terceiro. Alcinos. E lembrando, se for ligação dupla, en alcenos. Depois, alcinos, ligação tripla, in alcinos. Então, hidrocarbonetos acíclicos insaturados por uma tripla ligação. Alcadienos, duas ligações duplas. Hidrocarbonetos acíclicos insaturados por duas duplas ligações. Duas duplas, dien, alcadien. Né? Então, alcadienos. Ciclanos, hidrocarbonetos de cadeia fechada, cíclicos, saturados, somente ligações simples. Ciclenos, hidrocarbonetos de cadeia fechada, cíclicos, insaturados por uma dupla ligação. E aromáticos são aqueles hidrocarbonetos que apresentam o anel aromático, ou também chamado de anel benzênico. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Então, aqui nós revisamos a classe dos hidrocarbonetos. Beleza? Vamos lá? Aqui, então, eu tenho lá o exercício 3 do seu livro de atividades, que está na página 18. E tem um texto, composição do petróleo. E diz assim: o petróleo, óleo de pedra, é um líquido oleoso insolúvel em água e mais leve do que ela. Sua coloração varia entre o pardo escuro e o negro e é encontrado em jazidas no subsolo da crosta terrestre. Petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, que associada a pequenas quantidades de nitrogênio, enxofre e oxigênio, se encontra sob forma gasosa, líquida ou sólida, em poros e fraturas, em geral de rochas sedimentares. Nos depósitos encontram também água salgada e uma mistura de gases responsável pela pressão que provoca a ascensão do petróleo através de poços perfurados. O petróleo líquido é também chamado de óleo cru, para distingui-lo de óleo refinado, como produto comercial mais importante. O gás de petróleo, o gás natural, é uma mistura de hidrocarbonetos leves, enquanto as formas semissólidas são compostas de hidrocarbonetos pesados. Tranquilo? Com relação ao petróleo e seus derivados, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Primeira, a destilação fracionada do petróleo separa grupos de compostos em faixas de temperatura de ebulição diferentes? Sim. As frações do petróleo, exemplo, o óleo, a gasolina, enfim,
o gás natural, são frações do petróleo que são separadas por meio da destilação fracionada que leva em conta a temperatura de ebulição, sim. Então, é verdadeira. A segunda, o craqueamento catalítico é um processo utilizado na indústria petroquímica para converter frações mais leves, isto é, constituído por compostos de massa molar pequena, em frações mais pesadas. Galera, isso está errado, porque o craqueamento do petróleo ele tem o objetivo de transformar as frações maiores em frações menores. Então está errada essa daqui. A terceira, o gás de cozinha, também conhecido como gás liquefeito do petróleo, GLP, é formado principalmente por propano e butano? É verdade. Letra a próxima, né? A gasolina é composta principalmente de hidrocarboneto saturado, contendo 5 a 10 átomos de carbono na sua cadeia? Exatamente. Verdadeiro essa afirmativa. Beleza? Vamos lá para o próximo exercício. Exercício 17, página 23 do seu livro de atividades. Vamos lá. O isooctano, por ser resistente à compressão, é utilizado como padrão de índice de octanagem. Fórmula estrutural plana aqui. Bom, pessoal, agora observa comigo lá o que o exercício pede. Né? Opa, passou sem querer. Quanto maior for o índice de octanagem da gasolina, melhor será seu desempenho. Com relação a esse hidrocarboneto, marque V para verdadeiro e F para falso. Seu nome oficial é 2,4,4 trimetilpentano. Galera, presta atenção lá. O nome oficial é 2,2,4 trimetilpentano e não 2,4,4. Por quê? Observem comigo. Nós começamos a numerar deste lado, né? Nós começamos a numerar desse lado a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. Por que desse lado? Porque desse lado nós temos duas ramificações e desse lado nós temos somente uma. Então nós levamos em consideração maior número de ramificações, maior número de grupos. É um alcano? Sim, é um alcano porque só tem ligações simples entre átomos de carbono. Apresenta 6 carbonos primários? Galera, vamos contar. Está identificado. Ah, mas o que é carbono primário, professor? Carbono primário é o carbono que faz ligação com apenas um átomo de carbono, né? Só se liga com um átomo de carbono. Quando está ligado a 2 átomos de carbono, daí é um carbono secundário. A 3 é um carbono terciário. E a 4, aí é um carbono quaternário. Tranquilo? Nessa situação, então, nós podemos perceber o quê? Observa comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, está errada. É um hidrocarboneto saturado? Sim, nós acabamos de falar que ele é um alcano e ele é um hidrocarboneto saturado. Só tem ligações simples e átomos de carbono e hidrogênio. Apresenta a cadeia carbônica normal e aberta? Galera, isso é falso, porque a cadeia carbônica ela é aberta, mas ela não é normal. Para ser normal, precisa ter somente 2 extremidades livres. Nesse caso, ela tem mais de 2, né? Então, é ramificada. Beleza? Exercício 21, tá? Página 25 do seu livro de atividades, volume 9. Vamos lá? E o exercício diz o seguinte: as estimativas das propriedades físicas macroscópicas, como a solubilidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, baseiam-se na estrutura da substância e nas forças que atuam entre suas moléculas. Sobre as forças intermoleculares, analise as afirmativas a seguir e marque para verdadeiro V e para falso F. A primeira: quanto menos intensas as forças de atração, maiores os valores de ponto de ebulição. Galera, quanto menos intensa as forças, mais fácil de romper. Se é mais fácil de romper, ponto de ebulição deve ser menor. Então, está errada. A segunda: quando comparadas às demais forças intermoleculares, as ligações de hidrogênio são mais intensas? Sim. Precisamos lembrar: dipolo induzido, mais fraca, dipolo intermediária e pontos ou ligações de hidrogênio as mais intensas, mais difíceis de romper. Por isso que a água, por exemplo, tem ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Né? Então, é mais difícil de romper as ligações entre as moléculas de água no estado líquido para passar para o estado gasoso. O movimento contínuo dos elétrons nas moléculas apolares permite que, em determinado momento, a nuvem eletrônica se encontre um pouco deslocada para uma das extremidades da molécula, provocando uma polarização momentânea, dipolo instantâneo ou dipolo induzido,
que consequentemente causará uma polarização da molécula vizinha também de polo induzido? Sim. Ou de polo instantâneo? Sim, verdadeiro. E a última, os hidrocarbonetos são considerados praticamente apolares, por isso suas moléculas têm se mantido unidas por interações de polo. As moléculas de hidrocarbonetos são apolares, mas são consideradas apolares, mas elas se mantêm unidas por meio de polo, vamos considerar assim, de polo induzido, né? Correto? E não por dipolo de polo. Dipolo induzido e não por dipolo de polo, como diz ali. Beleza, gente? Vamos lá para mais um exercício, acho que é o último. E diz assim: como os dados do quadro a seguir estabeleça a relação entre os pontos de ebulição dos alcanos e suas cadeias carbônicas? Galera, metano, etano, propano e N-butano. Ao comparar esses alcanos de cadeia normal, nós observamos o quê? Nós observamos que temos o aumento do número de átomos de carbono, né? De acordo com o nome, met, et, prop, but. Automaticamente aumenta o número de átomos de carbono, nós temos o aumento no ponto de ebulição. Beleza, galera? Então, à medida que aumenta o número de átomos de carbono na molécula, aumenta o ponto de ebulição dessas substâncias. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.